Bom, algumas dessas figuras foram, inclusive, eleitas para o parlamento em 2022. Então, o caso do Alexandre Ramagem é um caso muito eloquente do tipo de política, e aqui eu quero só complementar uma leitura que o Josias faz. Eu concordo que o Bolsonaro teria todas as condições políticas, a partir de uma certa normalização da sua conduta, a ser reeleito. O problema é que se Bolsonaro se normalizasse, ele não seria mais Bolsonaro. Então, também não, o Bolsonaro ele ficou preso durante esses 4 anos nessa dificuldade tremenda de fazer a coisa certa ou continuar com a sua bravata ideológica e com as suas maluquices antidemocráticas, maluquices, obviamente, potencialmente criminosas também. E foi isso que, concretamente, o impediu de fazer um governo minimamente eficiente, minimamente bom, porque na hora em que ele tinha a chance de fazer uma coisa certa, ele caminhava de novo pelo termômetro das redes sociais para as maluquices mais completas que a gente viu acontecer ao longo desses 4 anos e com saldos terríveis como esse de 700 mil mortes pela pandemia de Covid-19. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de mortes de Covid, perdendo só para os Estados Unidos e claro, né, isso tem aí uma correlação com o que o governo fez ou deixou de fazer. Eu acho importante ressaltar 3 coisas a respeito dessa notícia e, enfim, do que o Bolsonaro, da maneira como ele conduziu a pandemia. Primeiro, que essa notícia de hoje nos dá uma nuance sobre a competência e incompetência de membros do governo no tratamento da pandemia. A gente começa a perceber que a burocracia do governo, essa burocracia de carreira, essa burocracia que está na esplanada há muitos anos, ela fez a coisa certa. Ela estava levando ao presidente as informações corretas sobre o estado de uma pandemia, a qual ninguém sabia como reagir naquele momento, né? Não era só um problema brasileiro, porque o Bolsonaro deliberadamente tomou decisões que o colocaram no caminho contrário da boa reação à pandemia. Mas, desde o princípio, aparentemente, algumas agências do Estado brasileiro estavam provendo ao Bolsonaro as informações corretas. Então é importante essa nuance para que a gente entenda que não foi um erro do governo como um todo. Partes do governo levaram informações corretas para cima. E aí eu reforço o que o Josias colocou. Os crimes os crimes ficam mais graves, né? Eles se agravam nesse processo, por uma razão muito simples. Porque agora não se trata só de imperícia, agora se trata de negligência, de maneira clara. É claro que a gente já sabia disso, ou já intuía que essa negligência tinha ocorrido ao longo de cada passo da pandemia. Mas agora, com a notícia de que documentos chegaram às mãos do presidente Bolsonaro e que ele optou deliberadamente por não fazer nada, é diferente daquela interpretação que alguns poderiam ter tido de que o Bolsonaro seguiu o seu coração porque não sabia das informações todas, porque isso não estava chegando. A gente sabe que existe um problema aí que é ainda mais grave, que é a ideia de que essas informações sequer verdadeiras seriam, porque tem um desafio à própria verdade, à própria realidade dos fatos. Mas, de todo modo, eu acho que isso agrava a situação judicial do ex-presidente Bolsonaro. E tem uma terceira questão, por fim, que eu acho também muito importante que a gente comente, que essa notícia é mais uma evidência de que o governo Bolsonaro foi construído, as decisões do governo Bolsonaro foram construídas de fora para dentro. E eu me explico. Não se trata de um governo em que ministérios, burocracia, agências estavam todas alinhadas com relação aos objetivos declarados pelo governo. A gente ficou sabendo durante a CPI da pandemia, por exemplo, de um tal gabinete paralelo, Ministério da Saúde paralelo, que tomava decisões e aconselhava o presidente ao largo dos servidores oficiais do Ministério da Saúde, dos servidores de carreira. E a gente vê com essa notícia que, na realidade, isso aconteceu de maneira mais sistemática do que a gente talvez pressupusesse. Ou seja, o governo Bolsonaro, além de crimes cometidos, ele produziu decisões a partir de insumos vindos de fora, sabe-se lá de onde, Josias, de teorias conspiratórias dos Estados Unidos, QAnon, da maneira como Trump tocava isso, de grupos de lobistas de todas as áreas, lobistas na área da saúde, lobistas na área da vacina, misturando militares no meio, libertários de todo tipo, que tinham aquela visão ideológica, né, sobre não usar máscara, etc.,
e foi esse insumo vindo de fora que pautou o governo Bolsonaro, resultando na tragédia que o Brasil vivenciou ao longo desses anos de pandemia.